Uma lâmina atravessou a armadura de um jacaré adulto no Pantanal. Em outro rio, uma serpente de 6 metros foi cercada, exaurida e devorada por animais que a maioria das pessoas considera apenas lontras gigantes. No interior da floresta, o corpo de uma onça pintada apareceu ao lado de uma criatura sem dentes, lenta e aparentemente indefesa. 3 cenas, 3 predadores que deveriam estar no topo, 3 derrotas provocadas por animais que à primeira vista jamais teriam poder para ameaçá-los. E isso revela uma verdade desconfortável sobre a natureza nas Américas. Aqui não existe uma coroa permanente. O predador que domina uma margem pode virar alimento alguns metros adiante. A criatura que parece invencível pode se tornar vulnerável quando o terreno muda. E até a maior máquina de matar do continente pode descobrir tarde demais que escolheu a presa errada. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você não vai assistir um único confronto, vai assistir ao julgamento de toda uma hierarquia. 3 investigações, 3 cenas do crime, 3 momentos em que o Pantanal e a Amazônia decidiram que as regras que achávamos conhecer não eram regras, eram suposições. E a natureza cobra caro quando suposições viram arrogância. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao primeiro caso. Primeiro caso, Amazônia e seu rio implacável. A sucuri verde é o maior predador aquático das Américas. Eunectes murinus, até 7 metros, mais de 200 quilos. Uma força de constrição capaz de fraturar costelas e colapsar pulmões em questões de segundos. Ela não mastiga, envolve, sufoca e engole inteiro. Jacaré, capivara, gado doméstico, tudo está no cardápio. E ela faz isso sozinha, sempre sozinha. A sucuri não precisa de parceiros, não conhece estratégia de grupo. Para ela, a força individual é suficiente para qualquer coisa que o Pantanal possa oferecer. Solidão não é fraqueza, é método. Sua emboscada se repete há milhões de anos. Desaparecer, esperar, avançar quando a presa se aproxima para beber. Esse fundamento do seu reinado é também a sua maior vulnerabilidade. Ela foi projetada para controlar um adversário de cada vez. A ariranha não oferece essa possibilidade. Se você ainda carrega a imagem da lontrinha curiosa de documentários europeus, descarte agora. A Pteronura brasiliensis é o maior mustelídeo do planeta. A mesma família da doninha, do furão, do texugo do mel, animais que a ciência consagrou como alguns dos mais agressivos e destemidos de seus ecossistemas em proporção ao tamanho. Agora, coloque esse temperamento num corpo de 1,80 m com a cauda, com dentes afiados e uma velocidade de 30 km por hora na água. Agora, multiplique por 10, 12 indivíduos, porque a ariranha não caça sozinha. Enquanto a sucuri desenvolveu a perfeição individual, a ariranha desenvolveu algo que a evolução raramente produz em predadores de topo: inteligência coletiva. Pesquisadores que estudam ariranhas no Pantanal descrevem seu repertório vocal como um dos mais complexos já documentados em carnívoros selvagens. Sinais distintos para alarme, para ataque, para manutenção de posição, para chamada de reforço. É uma linguagem de guerra, e a sucuri, predadora solitária, que nunca precisou aprender a ouvir um companheiro sequer, não tem o menor preparo para decodificá-la. Quando o grupo detectou a cobra, a primeira fase foi o reconhecimento. Uma ariranha emitiu o sinal, em segundos o grupo inteiro convergiu, não fugiram, não se dispersaram, se reuniram. A segunda fase foi o cerco. O grupo se dividiu em 2 subgrupos com funções distintas. Um foi para a cabeça da sucuri, o outro foi para a cauda e o corpo. Por quê? Porque a única arma real de uma sucuri é a cabeça. É com a boca que ela ancora a primeira volta da constrição. Neutralize a cabeça e você desativou 90% do seu arsenal. O subgrupo que enfrentou a cabeça fez a coisa mais aparentemente insana possível. Provocou.
Mergulhava, surgia do nada, mordia. Não tentavam abater, tentavam ocupar a atenção. Enquanto isso, o segundo subgrupo atacava os flancos em rajadas, mordendo e retirando, cada ferida drenando energia. E aqui entra a física da situação. Uma sucuri de 6 metros, para matar por constrição, precisa envolver o alvo com pelo menos 3 voltas do corpo. Para isso, precisa de ancoragem. Em água aberta, sem apoio, ela é uma máquina privada de sua função principal. As ariranhas mantinham a cobra em movimento constante, em água mais funda sempre que possível, negando qualquer ponto de estabilidade. O confronto podia durar muito, mas as ariranhas não esperavam a cobra morrer completamente antes de começar a se alimentar dela. Esse detalhe é fundamental para entender o que elas são. Elas não caçam por medo ou defesa, caçam porque têm fome. Um grupo de ariranhas adultas pode consumir até 3 quilos de carne por animal por dia. Aquele era o metabolismo de um predador coletivo em plena operação. Claro, é preciso dizer, isso não significa que ariranhas caçam regularmente sucuris adultas gigantes, nem que venceriam qualquer confronto. Tamanho, número, profundidade e circunstâncias modificam completamente o desfecho. Mas a possibilidade documentada já é suficiente para demolir a ideia de um reinado sem desafiantes. A sucuri representa a perfeição individual. A ariranha representa a inteligência coletiva. Quando essas duas estratégias entram em choque direto, o maior corpo nem sempre controla o resultado. Segundo caso, Amazônia, do rio para o chão da floresta. O que os pesquisadores encontraram deveria ser impossível pela lógica de qualquer pirâmide alimentar. Um gigante pesado, estendido sobre folhas secas. A onça pintada, o maior felino das Américas, mas o rei estava sem vida. E em seu corpo não haviam marcas de munição humana, mas sim perfurações profundas, rasgos que atingiram órgãos vitais. E a 2 metros dali, esfriando no mesmo silêncio, o corpo do seu assassino. Um tamanduá-bandeira. A criatura sem dentes, de movimentos lentos, com visão limitada e uma dieta baseada em formigas e cupins. Mas como isso é possível? A onça pintada não é apenas um gato grande, é o ápice da cadeia alimentar em seu ambiente. Ela atravessa florestas fechadas quase sem produzir ruído. Nadadora excepcional e escaladora de árvores, sua mandíbula extraordinariamente poderosa para o seu tamanho permite a ela enfrentar animais que seriam perigosos demais para qualquer outro predador. Jacarés, queixadas, sucuris. Ela caça na floresta, nas margens e dentro da água. É esse leque que a aproxima da imagem de um predador sem limites fixos. Mas ela pode cometer um erro de cálculo. Com o tamanduá, esse erro tem preço duplo. O tamanduá-bandeira é a maior fraude visual da evolução. Ele parece gentil, anda devagar, com aquele focinho longo e uma cauda que parece decorativa. Mas por baixo dessa pelagem grossa, esconde uma arquitetura biológica feita para a guerra. Pode ultrapassar 2 metros de comprimento. Alguns espécimes chegam a mais de 50 quilos de músculo denso. O tamanduá não tem dentes, porque não precisou evoluir para morder. A evolução converteu suas patas dianteiras em ferramentas de destruição. Garras que chegam a 10 centímetros, curvas, grossas, acionadas por uma musculatura robusta. A função primária é despedaçar cupinzeiros, e se você nunca tocou num cupinzeiro, saiba que eles são duros como cimento seco. Estamos falando de um animal que fragmenta cimento com um único golpe. O que você acha que ele faz com a caixa torácica de um predador felino? A sequência daquele encontro seguiu uma lógica que a onça conhecia, mas ignorou. Ela detectou o cheiro do tamanduá. Para ela, aquilo era um lanche, proteína fácil e lenta. O
predador se aproximou, esperou que a presa fugisse. Mas o tamanduá não tem velocidade para fugir e ele sabe disso. Então, ele não fugiu. Parou, se virou lentamente e se levantou, apoiando-se na cauda musculosa, criando um tripé inabalável. Abriu os braços. Para um humano desavisado, parece um pedido de abraço. Na linguagem universal da violência animal, é uma guarda de combate. Onças experientes recuam. Existem registros de felinos adultos que olham para aquela postura e dão meia volta. Mas sabe o que é pior que a fome? A juventude, pois ela não carrega a experiência que os anos proporcionam. O jovem felino salta para o seu fim. Quando o felino projeta seu corpo no ar, as patas do tamanduá se fecham. O chamado abraço do tamanduá não é carinho, é um ataque com facas. As garras penetram a musculatura, rasgam artérias, perfuram pulmões. A onça morde para se defender e sua mandíbula atinge o ombro ou a cabeça do tamanduá, mas o tamanduá não solta. Mesmo ferido mortalmente, o espasmo muscular mantém as garras travadas dentro do agressor. É uma sentença bilateral. A onça abate o tamanduá fere mortalmente a onça. É preciso dizer, na maioria dos encontros predatórios a onça vence. Estudos na Serra da Canastra e no Pantanal mostram que o tamanduá representa parte significativa da dieta desses felinos, chegando a 75% da biomassa consumida em certas épocas. A onça experiente ataca por trás, evitando o abraço mortal, mas a natureza também é definida pelas exceções. Terceiro caso, Pantanal. Uma guerra diferente, com um desfecho diferente. Durante gerações, onças e produtores rurais dividiram o território da mesma forma que todos os outros animais deste documentário, através de perdas. Uma onça oportunista encontra no gado uma presa abundante e previsível. Um produtor perde renda, trabalho e segurança. Quando um bezerro desaparece, a raiva cresce. A resposta por décadas era previsível: encontrar e matar a onça. O predador ataca porque precisa comer. O produtor retalia porque precisa sobreviver. Dois lados reagindo à mesma pressão numa guerra sem saída. Até que algumas propriedades começaram a usar cercas elétricas projetadas especificamente para o comportamento das onças. 3 fios eletrificados, todos positivos, começando a apenas 20 centímetros do chão. Esse detalhe não é arbitrário, é psicologia predatória aplicada. A onça não salta sobre currais como um cervo saltando uma cerca. Ela se agacha e rasteja. É exatamente nesse ponto que ela encosta no fio. A descarga é de aproximadamente 6.000 volts, com amperagem extremamente baixa. Alta o suficiente para provocar um susto intenso, segura o bastante para não causar lesões. O objetivo nunca foi machucar o animal, foi criar uma memória negativa. O recado é simples e definitivo: esse gado não vale o risco. O resultado mais impressionante não foi apenas o recuo do primeiro indivíduo. Câmeras registraram outras onças observando a reação de um macho que tocou o fio e desistindo de avançar sem precisar tocar o fio elas mesmas. Aprendizado por observação. O predador avaliou o risco, recalculou e procurou outra presa. Nas propriedades monitoradas, a perda de bezerros por ataques de onça caiu cerca de 83%. Pela primeira vez neste documentário, um confronto foi vencido sem que nenhum dos lados precisasse morrer. Quarto caso: Pantanal, Bacia do Taquari, área de vazante. Pesquisadores e guias de campo que monitoram a região há anos encontraram um corpo que não se encaixava em nenhuma explicação habitual. Um jacaré no início da idade adulta flutuando de lado em lâmina d'água rasa, sem decomposição avançada, sem nenhuma parte devorada. A pele dorsal protegida por osteodermos permanecia intacta, mas na parte inferior do tórax havia uma pequena abertura, estreita, profunda e irregular. 11 dias depois, a 2 quilômetros adiante, outro jacaré. Outra perfuração no ventre, nenhuma parte consumida.
Quando o terceiro jacaré apareceu imóvel num banco de areia que servia de passagem entre duas áreas de água permanente, a possibilidade de acidente desapareceu. 3 corpos, 3 ferimentos semelhantes, 3 mortes no mesmo corredor aquático. Algo havia atingido os jacarés por baixo. Para entender o tamanho desse mistério, você precisa entender o que é um jacaré do Pantanal. Ele não é presa, ele é um predador. Seu corpo foi construído para sobreviver em um mundo de pressão. Osteodermos no dorso, mandíbula capaz de triturar carapaças de tartaruga, cauda que o lança como torpedo. Uma linhagem que atravessou milhões de anos praticamente inalterada. Dentro da água ele é a lei. Para derrubá-lo ali, algo precisaria ser ainda mais perigoso que ele. A primeira suspeita foi a onça pintada. As onças do Pantanal aprenderam a caçar jacarés, mas aquelas mortes não carregavam a assinatura de uma onça. Não haviam perfurações pareadas de caninos, não haviam marcas de garras, pegadas ou sinal de arrasto. A segunda suspeita foi uma sucuri de tamanho excepcional. Mas a biomecânica também não combinava. Sucuris mordem com dezenas de dentes recurvados, não uma lâmina única. Elas deixam fileiras de perfurações e grandes áreas de trauma. Mesmo que tivessem abandonado a presa, a assinatura seria completamente diferente. A hipótese de caçadores ilegais surgiu em seguida. Uma zagaia ou arpão poderia atravessar a região ventral, menos protegida, e explicar, portanto, o ângulo da ferida, a ausência de luta e os corpos intactos. Mas 3 vezes no mesmo corredor, sem fragmento de metal, sem couro retirado, sem carne aproveitada. Por que abandonar o couro valioso apodrecendo ao sol? Caçadores abatem por lucro. Aquilo não queria nada que um jacaré morto pudesse oferecer. Foi somente na análise do terceiro corpo que uma pista microscópica apareceu. Dentro da lesão existiam pequenos fragmentos de material duro. A estrutura apresentava características de uma formação biológica mineralizada e serrilhada, uma arma que havia crescido dentro de outro animal vivo. Quando os 3 pontos foram marcados no mapa, surgiu o padrão. Os corpos não estavam espalhados ao acaso, formavam uma linha. Alguma coisa ocupava aquele corredor estreito e atingia tudo que passava rente ao fundo, sempre no mesmo ponto. Um sonar de varredura lateral foi levado até a área. O equipamento lançou pulsos acústicos sobre o leito e começou a desenhar o que os olhos não conseguiam enxergar. Troncos, depressões, cardumes. E então apareceu uma forma quase circular, larga, achatada, parcialmente enterrada no banco de areia. O disco inteiro deslizou pelo leito e atrás dele uma cauda grossa emergiu do sedimento. Era uma arraia de água doce de grande porte. Possivelmente uma Potamotrigon batiura, a arraia gigante, uma das maiores espécies exclusivamente fluviais do planeta. Ela não perseguia jacarés, não possuía dentes capazes de rasgar répteis, não tinha qualquer interesse em sua carne, estava apenas tentando sobreviver. E aqui está o que subverte tudo o que se imagina sobre um assassino em série no reino animal. A arraia não estava caçando, nunca esteve, ela apenas reagiu ao contato. Seu corpo achatado desaparecia sob centímetros de sedimento. Somente os olhos e as aberturas respiratórias precisavam ficar expostos. Para um jacaré atravessando as águas barrentas, a arraia não existia, até o momento do contato. Quando algo pressiona seu disco, a cauda reage como chicote. Próximo à base existe um ferrão rígido revestido por tecido produtor de toxinas, com bordas serrilhadas voltadas para trás. Num espécime desse tamanho, esse ferrão chega perto de 25 centímetros. A entrada era violenta, a retirada era pior. Quando o ferrão penetrava, as serrilhas cortavam a carne. Quando saía, ampliava o ferimento e deixavam fragmentos presos no interior. O golpe combinava 3 tipos de dano: perfuração, profunda laceração e inoculação de toxinas, mecânica e química. Aqui é preciso ser honesto. O veneno sozinho não derruba instantaneamente um jacaré saudável. A verdadeira arma era a soma. Perfuração profunda, sangramento interno, dor intensa, toxinas destruindo o tecido ao redor e uma ferida aberta contaminada pela água barrenta e lama quente repleta de micro-organismos. A infecção terminava o trabalho que o ferrão iniciou.
A arraia não venceu o jacaré porque era mais forte, venceu porque estava na posição correta. O jacaré possuía a mandíbula, a arraia possuía a posição estratégica ideal para vencer. E no Pantanal, controlar o terreno pode ser mais importante do que controlar a cadeia alimentar. Os jacarés eventualmente começaram a desviar daquele corredor, não porque compreendessem veneno ou necrose, porque animais sobrevivem reconhecendo lugares onde o risco se repete, e a arraia permaneceu no fundo, silenciosa, imóvel, exatamente como deve ser. A natureza das Américas não possui um rei absoluto, possui especialistas. Cada um ocupa um pequeno trono construído sobre condições frágeis. Basta mudar a profundidade da água, o número de adversários, a direção do ataque ou a distância até a margem para que toda a hierarquia seja reorganizada. O predador torna-se presa, a presa revela uma arma, o gigante encontra um inimigo pequeno demais para ter notado. Sob a superfície barrenta, existe uma lâmina esperando o contato. Entre as árvores, um felino observa sem ser visto. No meio do rio, um grupo se comunica antes de fechar o cerco. E sobre a terra, uma criatura lenta se ergue diante do maior predador do continente e abre os braços. Nenhum deles acredita ser cruel. Nenhum procura construir uma reputação. Todos respondem à mesma lei antiga: sobreviver tempo suficiente. E agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses animais representa o maior perigo das Américas? Registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. Maratone os nossos vídeos. Obrigado por assistir. Fui!